Estamos de volta com o programa Grandes Temas, discutindo hoje as novas formas de comunicação na internet. E antes que Tassiana dê a réplica aqui para a Adriana, eu vou só ler uma pergunta do telespectador. Os telespectadores já começaram a mandar perguntas, eu vou começar o bloco com uma pergunta. E a pergunta é para você, Tassiana. O Revil Alves, que é advogado, jornalista e estudante de publicidade, está perguntando o seguinte: estou montando uma rádio em Caicó e gostaria de saber se as rádios web serão fiscalizadas por algum órgão, tipo Anatel, Ministério das Comunicações. Bem, as rádios web, elas estão num patamar ainda, né, de início de regulamentação. Inicio falando que o que é uma rádio web? Nós temos diferentes vertentes de rádio na internet. O que nós temos comumente hoje, até em nível local, são rádios online. Porque o que é uma rádio web? É uma rádio na qual o utilizador ele acessa uma grade de programação, ou seja, programas fora da linearidade de uma programação como nós temos na TV aberta. Que, por exemplo, 7 horas da manhã você tem um determinado programa, 8 horas você tem outro, 9 e assim por diante. Na rádio web não, você acorda no horário que você decidir e você monta a sua grade de programação através de podcastings. Então, seria o mesmo perfil da televisão digital. O que nós temos hoje no Rio Grande do Norte e predominantemente no Brasil? Rádios nas quais o sinal de transmissão normal, né, o sinal contínuo de transmissão normal, esse sinal que a gente recebe no rádio do nosso carro, no rádio da nossa casa, ele é transferido para a internet e alguns poucos programas são disponibilizados via podcasting. Traduzindo. Então, podcast. Tradução. Podcasting é um pequeno... Para o telespectador, para mim também um pouco. Eu peço até perdão, porque é um tema que nós, inevitavelmente, temos que usar muitos termos técnicos e que não são monstros, mas que são comuns da área. E às vezes nós estamos tão acostumados a usar que a gente... Exatamente. Isso acontece, desculpe. Então, o que é podcasting? É um arquivo que ele é acessado por intermédio de um player. O que é um player? Aquele velho dispositivo do play, pausa, avançar e retroceder que nós tínhamos naqueles velhos aparelhos de toca-fita. Gravador, né? Então, eu creio que... Então, é disponibilizado nesse arquivo, um arquivo comum, um dispositivo e através da tecnologia streaming, que é a tecnologia que possibilita a transmissão de rádio, de sinais de rádio, de áudio e vídeo via internet, esse arquivo é montado, esse dispositivo é montado e ele fica como se fosse um pacote, no qual você acessa, você nomeia, insere o assunto e qualquer um de nós pode acessar aquele pacote que pode ser... Inclusive, o podcast você pode gravar em casa, né? Eu Sim. faço um podcast com os amigos, a gente se reúne no sábado à tarde, escolhe alguns temas, grava o programa, edita, 1h30 depois ele está na internet, com um playerzinho no blog. É só entrar lá, dar play, ouvir ou baixar e ouvir quando quiser. É a facilidade do podcast. A minha base de pesquisa, da qual eu participo, tem uma revista online, científica, da área de meios de comunicação e educação, e nós, a cada edição, estamos trazendo um podcast. Nesse podcast, o leitor pode baixá-lo, ouvir no ônibus, com MP3, no celular, etc., MP4, e tem entrevista com alguma personalidade da área e artigos. Agora nós estamos disponibilizando artigos, os resumos, mas lá na frente a gente vai disponibilizar os artigos na íntegra. Então é muito prático e um complemento interessante. Pronto, essa nossa conversa aqui ela pode ser transmitida via podcasting, onde a qualquer momento, né, telespectadores ou ouvintes, enfim, o ouvinte até da própria rádio online, ele ou ela pode acessar e escutar no momento que quiser. O legal é isso, Tassiana, é que enquanto a rádio convencional você fica preso a aquele horário, aquele dia, o podcast não, você simplesmente baixa qualquer lugar, qualquer época. Se você quiser ouvir um programa de 2 anos atrás. Algumas rádios já estão usando o podcast de uma maneira interessante. Por exemplo, a CBN, ela tem os comentaristas. E aí, por exemplo, entra um comentarista, ele fala agora. Quando ele termina de falar, aquele arquivo, o que ele acabou de falar está disponibilizado na internet. Então, por exemplo, eu tenho uns 2 ou 3 comentaristas todos os dias pela manhã. Eu costumo ouvir enquanto eu estou indo para o trabalho. Quando não dá tempo, ou quando eu perco o horário, alguma coisa, eu chego no trabalho, aí já vou lá na rádio, no site, já ouço. Ontem mesmo passou um programa numa TV na França que me interessava ver. Aí
O programa já tinha acabado, entrei no site da TV e vi o programa. Esse é o lado A da internet. Respondendo à pergunta... Do lado A. Exatamente. Respondendo à pergunta do telespectador, então, é um processo que ele vem se regulamentando ainda, certamente irá ser regido por um órgão de regulamentação, já que se trata de um veículo de comunicação, mas ele se encontra ainda em fase experimental, onde qualquer um de nós pode criar um site, um website, e ter a sua rádio virtual. Que pode ser um player digital onde apenas músicas sejam ouvidas, como o exemplo da Rádio UOL. A Rádio UOL ela não é uma rádio virtual, ela é um player onde você seleciona um determinado artista e escuta. Ou um determinado estilo de música. Sim, um determinado A gênero. dificuldade aí de regulamentar a rádio web é a seguinte: a web não é uma concessão pública. Então as exigências que são feitas às rádios normais, digamos assim, não podem ser feitas à rádio web porque ela não funciona através de concessão pública, Sim, né? É então, mais complicado de enquadrar. Os mesmos softwares que nós usamos para a construção de outras plataformas também estão ali na web rádio. Então, se você vetar algum tipo de uso ou então limitar aquele uso a um determinado órgão público ou autorização, você também vai ter que limitar o outro uso. É semelhante ao que aconteceu com a regulamentação das leis eleitorais para a internet, né? É meio difícil você conseguir controlar, porque, por exemplo, um dia desse encontrei um blog de um rapaz do interior do Maranhão que tem uma coluna social na internet. O blog dele é uma coluna social de uma cidadezinha com 10 mil habitantes. E ele faz a coluna social e o pessoal vai ali na Lan House, acessa, legal, porque não estão derrubando árvore para fazer fanzine, né? E como regulamentar isso? Como você vai dizer para uma pessoa que vive lá no interior do país que no blog dela ela não pode postar determinado conteúdo porque ela vai ser enquadrada numa lei? Aliás, como chegar nessa pessoa, né? É meio porque é tanta gente gerando conteúdo. Antigamente, você tinha que os músicos tinham que ir para uma gravadora e gravar lá o seu disco, depois passou a CD e tal. Hoje, quer dizer, eu tenho amigos músicos, eu tenho um amigo chamado Pacelli, que ele é músico. Ele pega as músicas dele, estão todas registradas na Biblioteca Nacional, e ele pega lá a gravação, os áudios, e coloca no site dele. E em qualquer lugar do mundo as pessoas podem ouvir o trabalho dele pela internet, sem ele precisar recorrer a uma gravadora, embora ele tenha CD gravado. Isso é sensacional, né? Hoje eu ouvi uma banda que chama Forró in the Dark. É uma banda de forró de Nova York. Assim, quando eu ia ter acesso a essa banda, né? Morando aqui. Bom, mas como eu estou aqui para botar um pouquinho de lenha na fogueira, né? Vamos voltar para a questão das relações interpessoais e o lado B da internet, né? Existe muita exato, né? Fala-se também que existe muita superficialidade na internet, talvez por isso as pessoas continuem solitárias, né? Que a comunicação não é uma comunicação de fato, né? Porque é tudo muito efêmero, tudo você fala, daqui a pouco a pessoa some, desaparece. Aí, de novo, eu queria ouvir, né, a avaliação de Ruth, né, porque a pessoa aqui da avaliação pessoal, né, sobre essa superficialidade desse contato na internet, sobretudo pessoas que ficam horas, 10 horas, não você que está trabalhando, mas pessoas que ficam, né, mesmo jogando no MSN, ou ficam no MSN falando com pessoas que nunca viram. Eu já vi pessoas no MSN falando com 15 pessoas ao mesmo tempo. Então fica negócio assim insuportável, porque cada um que dá uma resposta vem aquele barulhinho, né? E como ele está falando com 15, são né? muitos barulhinhos. Agora, como é que alguém consegue conversar com 15 pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Aí é que tá, não consegue. Não consegue. O legal é quando você responde para a pessoa errada, né? Aí sensacional. Tem as gaves da Já internet. pensou? Então, aí não há comunicação, né? Ou Não, outro olha, tipo de comunicação é complicado, Vânia, pelo seguinte, o Lacan já dizia, a linguagem é uma fonte de mal-entendidos.